O que está acontecendo é que os brasileiros bagunçaram bastante o EB2NW, né? Logo quando saiu. Então, agora que o EB2NW está mais difícil, tem muita gente sendo negada. Mas por que isso? Porque tem gente com processo falso, com diploma falso, com carta de experiência falsa, e a imigração está descobrindo isso. A imigração começou a ver que isso era uma coisa muito comum com os brasileiros. Por isso que o Brasil tem um nível mais baixo de aprovação, porque tem muita gente justa pagando pelos pecadores. Quem está assistindo a gente aqui e está com o perfil ali preparado, tudo certinho para aplicar um EB2NW, tá com tudo certinho, mas acabou de ouvir essa resposta. Que caminho seguir? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando, mais um vídeo sobre imigração americana, novamente aqui com o Dr. Marcelo Gondim, para a gente esclarecer aí detalhes, falar sobre as atualizações. Então, você já sabe como é que funciona. Nos comentários aqui você pode deixar aí sua pergunta, sua dúvida. Dr. Marcelo, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no meu canal, aqui esse bate-papo aí que eu sei que informa totalmente aí o pessoal aí a respeito do que é importante sobre vistos e imigração. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos aí. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Você que vai nos dizer, né? Vamos lá então. Tem algumas perguntas aqui preparadas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre H1B, vamos falar sobre EB2NW nesse vídeo também, alguma coisa de EB3. Vamos tentar misturar um pouquinho aí os assuntos para dar uma atualizada geral aí no pessoal. E, gente, começando o vídeo agora aqui, já vou deixar a informação aqui do canal do Dr. Marcelo Gondim, no YouTube também, você pode acompanhar os vídeos que ele sempre faz lá, é o @GondimLaw, e no Instagram também. Dr. Marcelo, vamos começar aqui pelo EB3, sei que o pessoal gosta muito desse tema, EB3 Other Workers, famoso Unskilled, Visa Bullet, vai andar como está andando para as outras categorias? Olha, é capaz de melhorar um pouco, né? Mas eu não espero realmente uma mudança muito significante, porque tem uma limitação de 10 mil vistos para essa categoria, né? Agora, geralmente a gente vê que no Visa Bulletin, quando sobra vistos de uma categoria e chega no fim do ano fiscal, em setembro, e vai mudar para outubro, para começar o próximo ano fiscal, o que não foi usado de uma categoria passa para outra. Por isso que o EB2, um dos motivos pelos quais o EB2 agora acabou ficando current, porque o que sobrou do EB1, né, que tem pouca gente sendo aprovada no EB1, sobrou um pouco e foi para o EB2. E quando eles foram ver no EB2, tinha muita gente, tinha muito visto disponível ainda e pouca gente sendo aprovada. Por isso que ficou mais disponível. Mas aí a mesma coisa pode acontecer se continuar o nível de aceitação do EB2 tão baixo como está hoje, então possivelmente isso vai acabar vazando também para o EB3. E aí, se vai chegar no Other Workers depois, a gente tem que ver para crer, né? Mas basicamente o EB3 pode ter um pouco mais de avanço aí no Visa Bullet, né? Bom, justamente sobre isso, né? Essa previsão para o EB3 com o Visa Bullet. O que você pode falar para a gente? O EB3 é isso aí. Então, se o EB3 começar a pegar realmente números não usados do EB2, que está sem aprovar quase ninguém, né? Então está sobrando bastante. Então pode ser que o EB3 consiga também ter um avanço maior, porque justamente são os 40 mil vistos, 40 e poucos mil vistos anuais que podem ser emitidos nessa categoria, mas os que sobrarem que não foram usados do EB2 e que vieram também do EB1. A gente mudando aqui o assunto agora para H1B, como ficaram as inscrições para a loteria do H1B esse ano, doutor Marcelo? Então, esse ano teve uma mudança bem radical do governo em relação o tipo de sorteio que vai ter, o tipo de seleção que vai ter para os números disponíveis do H1B. Então, em vez de ser todo mundo entrando na mesma competição ali, né, para ser sorteado, agora você vai ter mais chance de ser aprovado, ser sorteado, se o seu salário tiver um nível mais alto. Então, todos os códigos do Departamento de Trabalho de salários têm 4 níveis salariais. Então, quem fizer no nível 1 vai ter, vamos dizer, um ticket no sorteio. Se você for para o nível 2, já tem 2 tickets, então tem 2 vezes mais chance. Se você for no nível 3, você vai ter 3 tickets, e se você for no nível 4, vai ter 4 tickets, ou seja, você com 4 tickets e o outro lá competindo com um ticket, você vai ter 4 vezes mais chance de ser sorteado. Não é nada garantido, mas se for olhar em percentual, é 10, 20, 30, 40% de chance de entrar no H1B. Então, realmente é muito interessante para quem vai ganhar bem, né? Para quem vai ganhar no nível 4, né?
Marcelo, e o que que você pode falar para a gente a respeito dessa taxa de US$ 100.000 instituída no ano passado? Sim, essa foi uma taxa que, inclusive, é ilegal, né? Ele não tem o poder de fazer de criar essas taxas, né? Da mesma forma que a Suprema Corte já falou que não tem poder de inventar as tarifas lá, né? O tarifaço, também não tem o poder de inventar taxas para o SAS cobrar. Isso tem que ser pelo Congresso. Só que tem ações federais já lutando contra isso e não teve uma decisão ainda para dizer isso aí está ilegal, para de cobrar, tal. Então hoje está valendo. Isso vale para quem está entrando depois de pegar um visto no consulado. Quem estiver aqui nos Estados Unidos não vai ter esse problema, mas quem tiver que sair e voltar, e a petição foi depois de setembro, acho que setembro 21 de 2025, e sair e voltar, quando for entrar aqui no país para ser admitido, vai ter que pagar US$ 100.000, até que essa lei caia, né? Falando em pegar visto no consulado, como é que está a situação daquele banimento dos 75 países, incluindo o Brasil? Mudou alguma coisa? Igual? Não, começaram a ter pessoas sendo negadas, né, no consulado, já a gente tinha pessoas que foram logo no começo e foram aprovadas com EB2NW, com EB3, mas agora estão começando a ser negadas, não negadas, mas o processo está sendo colocado em espera administrativa, até acabar essa situação aí. Existe, logicamente, que algumas exceções nessa regra aí, né, inclusive quem tem mais de um passaporte não está sujeito a isso, a não ser que o outro país também esteja na lista do banimento, aí também é muito azar, né? Aí é muito. Mas geralmente é isso aí, é para vistos de imigrante, é para green card, tá? Por família, por trabalho, loteria, o que for. Então não é para, por exemplo, H1B, não é para outros vistos, O1, L1, E2, E3, E1, não é para esses vistos, mas é simplesmente para quem está aplicando o green card, que o brasileiro tem que fazer aonde? No Rio de Janeiro. E para a pessoa que está no H1B, ela pode também aplicar para um Green Card, estando no Não H1B? só pode como deve, né? Se quiser fazer, porque o primeiro H1B só pode no máximo 6 anos. A única forma de você conseguir renovações a partir do sexto ano é se tiver o I-140, que é um EB, né, já aprovado. Então, muita gente vale a pena entrar. E muitas empresas, que as empresas maiores, né, que usam H1B, elas só querem fazer o EB depois do quarto, quinto, sexto ano, porque aí deixa a pessoa mais tempo ali, né, com aquela coleira ali. Então, quanto antes você fizer, melhor, porque você fica mais livre, né? E se estiver no H1B trabalhando para a empresa pequena, por exemplo, está fazendo com H1B, mas depois você vai ter que provar na segunda fase do EB3 que a empresa pode pagar o salário, como já está recebendo, não precisa provar que pode pagar o salário, porque você não é mais um novo funcionário para a empresa. Então, ajuda bastante o EB3 quando você está com H1B já e a função oferecida e a função exercida no H1B são a mesma. Certo. Bom, falando de EB2NW, a gente sabe que nada é fácil. Em se tratando de visto americano, a gente sabe que nada é fácil. Mas com relação a essa categoria, ficou mais fácil? Não. E o Visa Boletim prova isso, né? Imagine que nada mudou em relação ao número de vistos que podem ser emitidos. O EB2 não for com mais vistos emitidos, não tem nada disso. O que tem é o mesmo número de vistos, que é o limite máximo, são 40 e poucos mil por ano, mas agora você tem bem menos pessoas que estão sendo aprovadas para entrar competindo por essas filas. Pense no EB2, NW, pense em qualquer categoria e o Visa Bulletin, como por exemplo uma sala, tá? Que lá dentro da sala tem uns caixas para ser atendido, para entrar no banco e tem uns caixas para ser atendidos. Então, se você vai entrar, se você consegue passar para entrar nesse banco, se muita gente entrar, vai ter mais gente ocupando os caixas, então vai começar a fazer fila. Mas se na porta do banco já não deixa ninguém entrar, só deixa entrar um ou outro, então quem vai entrando vai ter caixa à vontade para ser atendido. Então não vai ficar na fila. Por isso que não tem fila no EB2 agora, porque tem muita gente sendo permitida entrar nessa sala, nesse banco, né? Então, no banco de visas, não está entrando mais gente, não está entrando EB2. Então, como o EB2 não está sendo aprovado, é um caso ou outro que sai assim de vez em quando. Então, o que acontece? Sobra muito visto e isso pode passar depois para até o EB3. Então, mas o EB2 está ficando curto por dois motivos. Visto que sobraram do ano passado para esse do EB1
e também o número de pessoas aprovadas no EB2 é muito baixo em relação ao que era alguns anos atrás. Bom, então, segundo a sua análise, o que está dificultando aí as pessoas entrarem dentro da agência ali para acessar o caixa do EB2NW ali, segundo a sua análise, o que é que está forçando Bom, isso mesmo? o que está acontecendo como a gente já falou aqui em alguns vídeos, algumas lives, né, que os brasileiros bagunçaram bastante o EB2NW, né, logo quando saiu. Então, agora que o EB2NW está mais difícil, tem muita gente sendo negada. Mas por que isso? Porque tem gente com processo falso, com diploma falso, com carta de experiência falsa, e a imigração está descobrindo isso. Tem grandes agências lá na Flórida que até os donos da empresa têm documento falso nos processos deles. Então, quando você está nesse nível de falsificação, de gente sem qualificação sendo aprovada, a imigração começou a ver que isso era uma coisa muito comum com os brasileiros. Por isso que o Brasil tem um nível mais baixo de aprovação. Então, eu imagino que a imigração está realmente olhando esse processo e dizendo: nós já demos muito visto para essas pessoas que estavam enganando a gente, nós vamos dar uma segurada agora e começar a negar todo mundo para ficar mais, realmente só para aqueles mais especiais, o que não é o certo, né, que deveria fazer, porque tem muita gente justa pagando pelos pecadores, mas o que acontece é isso. Então, como teve muita bagunça, muita trenzinho da alegria lá no EB12W, agora está tendo essa melancolia, né? A tristeza, né? Porque não está saindo mais, realmente. E quem está assistindo a gente aqui e está com o perfil ali preparado, tudo certinho para aplicar um EB2NW, tá com tudo certinho, mas acabou de ouvir essa resposta. Que caminho seguir? Eu tentaria fazer, às vezes, um O1A, é um visto que sai mais rápido, você pode vir para aqui trabalhar, até que sua própria empresa, se for o caso. Eu tentaria outras opções, como H1B, se tiver um empregador que aplique para você. Existem os EB2, EB3 com especiais do Schedule A, Group 1 e Group 2. Tem várias opções, e até mesmo o EB3 normal, o EB2 normal. Porque já que você vai ter que gastar para ter um processo desse, pelo menos gaste com uma chance de 90%, 100%, não existe 100%, mas 90%, 95% e tal, e não sair com um negócio de 15%, 20%. Então, realmente, o Web2NW, por mais que seja atrativo para as pessoas, porque não tem que ter sponsor, o Visa Abolition está current agora, então, mas ele tem um problema sério. O índice de aprovação é muito baixo. Quem está falando que está aprovando 99% é mentindo. Está falando isso aí porque não é advogado, né? Porque pode mentir à vontade, não tem o bar, state bar lá para ficar depois no ouvido. Então, pode mentir à vontade, mas a gente não pode. E realmente, eu sei que quando eu vejo a pessoa que aparece na minha consulta, no meu escritório, e ela aparece lá dizendo que vendeu uma casinha que tinha, ou vendeu um apartamento, vendeu os carros, vendeu alguma coisa para poder investir nesse W2NW, até uma situação como essa, eu não tenho como realmente pegar esse processo sabendo que a chance é tão baixa para aquela pessoa. E você repara bem que eu falei aqui, eu não estou nem falando da qualificação da pessoa, eu estou falando que a chance é baixa de forma geral. Agora, quem tem PhD e está fazendo pesquisa científica com o seu projeto, esses estão sendo aprovados aí quase 100%. E é isso que mantém um nível de EB2NW ainda em torno de 40%, 50% de aprovação. Essas pessoas que são aprovadas com isso aí, porque a grande maioria que não tem isso está sendo negada mesmo. Então, se está com dinheirinho para entrar aí com o processo, faça consultas, procure estudar outras formas de visto e quem sabe você não vai ter muito menos dor de cabeça e não vai perder tanto dinheiro. É isso aí. Doutor Marcelo, abrindo um espaço aqui para a gente poder falar sobre outras atualizações aí da imigração, o que tem acontecido nesse momento, que talvez seja relevante trazer para esse vídeo aqui também. Alguma notícia, algum assunto Bom, extra? a notícia mais interessante é que as pessoas têm que se levar em consideração agora é a situação do habeas corpus no Texas, Louisiana e Mississippi, que está praticamente impossível conseguir, e também na Flórida, na região ali de Orlando, também está bem difícil sair o habeas corpus. Então, se você veio pela fronteira, não transite nesses lugares, tá? Vai chegar uma hora que você pode ser preso. Essa hora pode chegar e detido, levado para esses lugares e você não vai conseguir sair e vai ter que pedir saída voluntária, porque E por não que tem está como tão você difícil? brigar, porque o governo criou uma regra, uma lei, um caso precedente que é ilegal, mas funciona no sul do país. Não funciona nos outros lugares, mas funciona no sul do país, porque as cortes são mais conservadoras, né? Então, esse caso aí, que é o Kiuli, que é o que pega praticamente o caicai do brasileiro, né? O chamado caicai. Então você entra aqui, se entregou, aí depois eles soltam você com uma carta para você ir para a corte, aplicar para seu asilo e tal. Se depois ele prende você,
Você não é mais um arriving alien. Você não tá chegando, você já chegou já. Você não está chegando ainda. Quem fez isso daí vai ser arriving alien. E essa é a ilegalidade, porque não é arriving alien. E arriving alien não tem direito à fiança. Então, se você entra e vai brigar que esse caso Matter of Lee não se aplica a você, e você está no Texas ou na Flórida, você não vai conseguir que o juiz mande, a Corte Federal mande o juiz de imigração dar uma fiança para você. Mas se você estiver na Califórnia, em Massachusetts, você vai conseguir. Então, procure não transitar em lugares, se você viver pela fronteira, no Caicai, lugares que se você for pego, você não vai ter chance, porque a sua vida nos Estados Unidos acaba ali. Da detenção, você só vai sair agora para o aeroporto, lá que eles fizeram lá em Alexandria, lá em Louisiana, para mandar você para o Brasil. Então você vai ter que concluir seu caso, vai ganhar o asilo em 3, 4 meses? Não vai. Então você vai ficar preso vários meses, ou então vai pegar a ordem de deportação antes. Então muita gente está pegando saída voluntária para não ficar preso 4, 5 meses. Até porque são muitas pessoas que não são nem criminosos. Então, tome cuidado com essas coisas, e você que mora em lugares bons em termos de imigração, né? Como Massachusetts, como Maryland, como Nova York, New Jersey, Illinois, Califórnia, tá nesses lugares e você tem medo às vezes de ser pego e levado para o Texas, onde você não vai ter chance de fazer a fiança, você tem que entrar com habeas corpus no momento que você foi preso. Você tem que ter um advogado já com habeas corpus stand-by. Foi preso em Massachusetts, entra com habeas corpus, travou a jurisdição. Mesmo que eles mandem você para o Texas, você vai ter o seu caso revisto pela corte de Massachusetts. Isso é muito importante. Fiquem bem ligados nisso. Aí, pessoal, olha só, notícia, informação importante, então, para quem está no Texas, para quem está na Flórida aí, e mais uma notícia importantíssima aí também com relação à entrada do habeas corpus aí para quem está nos estados Blue, no Blue State, é isso? Entrar com esse pedido rápido. Basicamente é isso, né? Por coincidência ou não, é o que é. Bom, doutor Marcelo, quero abrir aqui para suas considerações, colocar aqui para gente aqui esse momento aí, final do nosso vídeo. Beleza, gente, não se engane não, tá? Os espertinhos estão cada vez mais se proliferando, cada vez aparece mais empresa lá na Flórida fazendo visto e consultoria e está aqui legal, nos procura e tal. Não é assim, gente. Entrar com asilo agora, em poucos meses você vai ter já a sua entrevista e já vai estar na corte de deportação. EB2NW não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas tem muita gente vendendo, dizendo, olha, agora é a hora de aplicar, vamos lá. Eles querem tomar o seu dinheiro, tome cuidado. E quando for se consultar, pergunte se a pessoa que está na sua frente é um advogado. Não tome consulta de consultores, não tome consulta com paralegais. Procure advogados. Quando eu falo advogados, que tenham licença nos Estados Unidos. Porque OAB também não dá para advogar aqui nos Estados Unidos. Então tome cuidado com isso, porque tem muita gente vendendo serviço sem ter qualificação, sem ter licença, sem ter o conhecimento. E isso dá muito problema. E quando você procura um advogado de verdade, pode ser muito tarde. Eu rimei, mas foi sem querer, né? A rima não foi intencional, não. E é importante mesmo, isso é totalmente importante, falar com um advogado, igual o Dr. Marcelo falou, procure um da sua confiança. Se você está assistindo o vídeo agora aqui, mas quem que eu vou procurar? Eu não tenho um advogado, você sabe que sempre no link aqui do meu vídeo, eu deixo aqui o link da Gondim Law para você conhecer, entrar lá no site deles, ver como é que funciona tudo e marcar uma consulta, caso você não tenha aí o seu advogado. Dr. Marcelo, muito obrigado pela parceria, pelo vídeo, pelas informações. Tenho certeza aqui que a galera que está assistindo aqui sai aí totalmente instruída aqui do nosso vídeo. Obrigado você pela oportunidade. Tudo de bom para vocês aí. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fui.